Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui iniciando essa temporada 2025 dessa série de conversas do Innovation Roots, que a gente denomina Raízes da Inovação, conversando com pessoas, empreendedores e empreendedoras que atuam no processo de transição para uma liderança consciente, para negócios regenerativos. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com a Mayara Roveri. Eu não sei qual que é a pronúncia do seu sobrenome, Roveri, e vamos falar sobre um tema que é muito importante, que é a questão da sustentabilidade no segmento de moda, especificamente luxo, né, especificamente na parte de metais preciosos, que é onde a Mayara atua bastante há muitos anos. Eu vou fazer só uma breve introdução aqui sua, Mayara, para contar um pouquinho da sua trajetória e a gente já começa, tá? Combinado. A Mayara ela é fundadora do IBBank, que é o primeiro banco de circularidade de reuso de metais preciosos do Brasil. Ela é uma profissional com mais de 10 anos de experiência no setor de joias, tem uma sólida experiência na parte toda de desenvolvimento de negócios, gestão de projetos com foco em sustentabilidade, regeneração, todo o segmento ESG. A Mayara é formada em moda e tem um MBA em ESG também, né? E já atua há muitos anos nessa área. Tem uma trajetória marcada pela inovação e pelo compromisso com as práticas regenerativas que transformam mercados tradicionais. A gente ouve muito falar de ESG, né, em todos os segmentos, mas a gente sabe que é um desafio que vai percorrer por muitos anos e anos ainda a nossa trajetória, e é uma cultura nova, uma consciência que a gente tem que criar. Então, Mayara, muito obrigado, gratidão por você estar aqui com a gente. Tem muitas dores e muitos desafios em relação a esse segmento que envolve a mineração, que envolve luxo, que envolve joias, metais preciosos. Eu sempre faço essa claquete, a gente não pretende esgotar o tema, é muito mais uma conversa, um diálogo, para que a gente possa se familiarizar com o tema e ter informações, subsídios de quem está realmente atuando e trabalhando profundamente nesse tema. Obrigada pela apresentação. A gente vai simplificar, eu acho que muito sobre todos esses mitos, né? Que eu também sou uma estudiosa no setor, porque eu fico meio que entre a joalheria, a mineração, entre o trading de banco. Então, a gente acaba trabalhando nesses três pilares. Eu sempre busco, né, estudar e conversar. E acho que vai ser muito rico a nossa troca. Mayara, vamos começar então por essa grande dor, né? Você trabalhou muitos anos no segmento de moda, de luxo, de joias, e o que motivou você a abrir e fundar uma startup como o IBBank, né? Qual foi a dor que te atravessou e como que foi essa travessia até chegar no IBBank? Então, vou contar um pouquinho. Minha irmã tem uma marca de joias e eu trabalhei com ela por muitos anos. E ela trabalha com um produto também super inovador. O nome da marca é Maria Roveri. E eu comecei esse trabalho com ela. No começo mesmo, a empresa era super pequena, então participei meio que de todas as áreas, mas basicamente do desenvolvimento de produto. E o desenvolvimento de produto são basicamente todas as etapas, desde a compra da matéria-prima até o preço final da peça. Então, eu percorri muitos lugares até chegar num momento de começar o questionamento, porque eu sempre tive isso dentro de mim, de querer estudar mais, de me preocupar, né, com o impacto das coisas que eu coloco no mercado, como as que eu consumo também, que eu acho que é algo muito importante em todos os setores, não é só na parte da mineração. E dentro de tudo isso, eu comecei a questionar a origem, porque eu falei, por que não comprar um reciclado, ou por que não comprar de um lugar certificado, e comecei a pesquisar tudo isso. E eu comecei a ver que não tinha opção no mercado. Então, hoje, se você quer comprar um material que você sabe de onde vem, é só se você compra do seu próprio cliente. E você acaba, na verdade, fazendo aqueles trunk shows que existe faz muitos anos dentro de joalherias maiores, de comprar
o seu material para depois você usar, mandar purificar e depois você utilizar esse mesmo material. E atrás de certificação também é super complexo, porque hoje o Brasil é um produtor muito grande, né, de ouro, de prata é um pouco mais baixo, a gente não tem números realmente existentes da prata, mas a gente tem produção de prata como subproduto, então geralmente quando você minera ouro ou ferro, você acaba achando também prata. E isso a gente também não tem dados. Então, a gente acaba ficando num ciclo de falta de informação e de falta realmente de todos esses dados que a gente gostaria de saber, ou da origem, até entender, né? Você começa a estudar os dados do ano de 2023 para trás, 90% do ouro que fica no Brasil tem indício de ilegalidade. Então, de alguma forma, tudo que fica no Brasil veio de algum lugar que não deveria. Então, você começa a estudar e aprofundar todas essas informações, é muito duro você enxergar tudo isso e, ao mesmo tempo, você trabalhar com um material que é eterno, né, e que traz eternidade como um investimento de futuro. Então, você acaba questionando toda essa questão, né, se eu estou investindo, né, o ouro não deixa de ser um ativo financeiro, então se eu estou investindo nisso, mas eu estou acabando com o meu planeta, então começaram essas dúvidas muito grandes na minha cabeça, e em um certo momento eu comecei a entrar mais numa crise existencial mesmo, de poder entender tudo aquilo que eu estava fazendo, e eu comecei a propor umas novas formas de trabalho, que era captar também de cliente, porque eu não conseguia, né, trabalhar mais da forma que eu comecei a entender que existia. E aí, em um certo momento, lançou o IB, que a ideia do IB realmente é a gente trabalhar com a economia circular, é da gente captar tanto de empresas quanto principalmente de pessoas físicas, peças que as pessoas não usam mais ou que elas querem vender, e a gente traz todos esses materiais para reciclagem e a gente começa uma nova rastreabilidade a partir da nossa compra, porque anteriormente a compra é muito difícil a gente conseguir traçar, né? Porque o metal já foi purificado, então de uma certa forma o DNA do material já foi extraído, só realmente em nano escala que você conseguiria ter essa precisão. Então, foi aí que realmente veio essa ideia da gente poder oferecer para o mercado algo que foi uma dor para a gente. A gente já está trabalhando agora há 3 anos, e é isso. Muito legal, Mayara. Você trouxe para mim um dado que foi super alarmante, né, que deu um choque, sobre o impacto da mineração para a extração de novos metais, né? Então a gente sabe que existe hoje uma questão que é muito já falada e relatada pela mídia, por pesquisas, etc., que é a questão do garimpo, seja o impacto de um garimpo, vamos chamar, legalizado, ou muito do garimpo ilegal também. Ambos geram impactos em medidas diferentes, mas os impactos negativos, eles existem. E você comentou que para fazer um anel de ouro de 7 gramas de ouro, tem mais de 20 toneladas de resíduos que a gente precisa usar, ou seja, 7 gramas para 20 toneladas é uma proporção muito desequilibrada, né? Então, queria que você comentasse também essa proposta de valor do IBBank, que é através da circularidade, a gente parar de extrair metais novos, de metais virgens, né, vamos chamar assim, porque eu não sei qual que é a tua visão, a gente falou um pouquinho sobre isso nas prévias, né? A gente precisa ficar extraindo metal ad eterno? Será que não é escalar essa questão da circularidade, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso mesmo. Eu andei estudando bastante, né, sobre, eu acho que essa questão, na verdade, porque a gente já extraiu hoje, a gente consegue reutilizar, porque assim, 50% de tudo que é extraído geralmente vai para a joalheria, e antigamente os outros 50% ia para o mercado financeiro, e hoje
esses dados diluíram da parte do mercado financeiro também para tecnologia. Por exemplo, dentro de celular, que tem placas, tem computador, tem... Hoje, né, o ouro é um condutor muito bom, tanto de energia, e ele não oxida, então ele é utilizado muito na tecnologia. Então, hoje, a gente tem realmente esse desafio, porque eu acho que, pelo tamanho dos valores, é bem difícil você acabar com a mineração, mas eu acredito que ela feita de uma maneira responsável, com controle, você pode, né, não dá para você extinguir uma mineração, porque hoje tudo que você usa tem um impacto, né? Então você usa um talher de inox, um copo de alumínio, a latinha que você consome, tudo isso foi de alguma forma minerada. Eu enxerguei que, pelo menos no meio que a gente vive, a gente pode sim utilizar todo o ouro e prata de uma forma reciclada. Se todas as empresas no mundo quiserem trabalhar dessa forma, realmente fica um pouco mais complicado, porque assim, eu fiz um estudo de mercado no Brasil, mas obviamente é um mercado que assim já extraiu muito, e com certeza a gente conseguiria continuar reaproveitando tudo isso. Mas eu não acho que a gente consegue parar a mineração, mas que essa mineração possa ser feita de uma forma diferente. Para você recuperar uma área minerada, são pelo menos 30 anos. E quando você começa a partir de um quesito que a área minerada dentro de um lugar ilegal, as pessoas não vão cuidar mais dessa área, elas vão tirar tudo que tiver dali e sair, né? As grandes mineradoras já talvez tenham um outro compromisso de ter que provar e usar isso também de uma forma mais responsável. Então, o grande problema mesmo nosso hoje é realmente a mineração ilegal, que o Brasil é um território muito grande, então é muito difícil de controlar. Tem muita gente que vive disso, e as pessoas poderiam viver disso, só que de uma forma diferente, né, de uma mineração mais consciente, sem a utilização do mercúrio, porque esse é o grande problema, né? O mercúrio é o grande vilão de tudo isso, porque para as pessoas encontrarem o ouro, elas precisam utilizar o mercúrio para facilitar, porque geralmente o ouro vem da terra ou de pedras, e para você conseguir separar ele de uma forma mais fácil, você tem que utilizar o mercúrio. Então, é o principal contaminante de tudo isso, por isso que a gente está vendo, né, muitos casos, principalmente que ficou muito alarmado a história do grupo Yanomami, porque é isso, eles estão sendo contaminados, não é de agora, é de 30 anos, então é uma contaminação a longo prazo, as terras, os animais que estão ali, a água, tudo acaba sendo contaminado. Então, é mais ou menos todos esses desafios, né, que a gente acaba criando, porque sim, é uma forma econômica que as pessoas também sobrevivem disso, mas existem outros ecossistemas que as pessoas podem aproveitar, em vez de destruir tudo que tem em volta, você pode fazer a mineração de uma forma consciente, você pode aproveitar do fruto que está ali, né, de ter um trabalho mais 360 de toda a floresta, porque principalmente na Amazônia, onde está ocorrendo todos esses problemas, né? A piscicultura, enfim, eu acho que é um pouquinho do trajeto, eu acho que a gente tem, né, muita coisa para falar, e aqui a gente vai dar uma pincelada meio que em todos os pontos que a gente acha importante, né? A gente pede para todo mundo poder ajudar e também mostrar e questionar também, né, que eu acho que estamos aqui para isso. Você trouxe bem a questão da mineração ilegal, né, dos impactos socioeconômicos também, né, porque não só de 7 gramas de ouro a gente usa mais de 20 toneladas de resíduos, mas além disso, você tem toda uma questão regional, social, né, de contaminação, então você tem muitas crianças de povos indígenas e originários contaminadas por esse mercúrio, com doenças graves, com problemas de desenvolvimento gravíssimos. A água dos rios, né? O rio é uma entidade sagrada para os povos originários, então
essa água que serve para o banho, que serve para a ritualística, que serve para a pesca, ela também fica contaminada, né? Até E o aí, ar fica contaminado, né? Porque geralmente quando você usa o mercúrio, depois você coloca fogo para separar, para evaporar o mercúrio do ouro, porque você faz uma grande bola juntando mercúrio e ouro. E na hora que você evapora isso, vão vários quilômetros até no ar, né? Então, só para você entender, a gente fez mais ou menos os impactos do ano passado, dos nossos números. Então, a gente basicamente reciclou 58,5 kg de metais, e disso a gente conseguiu fazer mais ou menos 5 quilos de ouro e 20,5 kg de prata. E só para você entender, esses números são basicamente só do Brasil, então, até quando você compara dos 7 gramas para retirada de 26 toneladas de resíduo no meio ambiente, isso é uma média mundial. E hoje a gente tem essa calculadora que dá para você calcular o impacto até de cada região. Então, é muito legal. Depois a gente passa aqui para vocês a ideia, mas a gente fazendo esses números, só para vocês entenderem, a gente evita uma extração de árvores de mais de 34 hectares de floresta. Então, para você ver, né, a gente ainda é muito pequeno, mas a gente consegue ter números muito grandes, né? A gente evita uma contaminação de mais de 180 mil pessoas com mercúrio. E isso a gente trabalhando sozinho, né? Que esse número dá de 12, quase 13 quilos de mercúrio. Para você ver, 13 quilos de mercúrio dentro do meio ambiente, ele realmente é muito, muito grande o impacto, né, negativo de tudo isso. Então, a gente acaba que, nesses relatórios, fazendo a conta inversa, que tirando a floresta, contaminando toda essa parte, né, com mercúrio, a parte social, né, que o mercúrio que provoca principalmente todos esses danos, é da parte de sedimentação, é de erosão da terra depois dessas extrações, né, a gente acaba tendo um valor de mais de 7,7 milhões de prejuízo. Então, na hora que você balanceia, né, vai 5 quilos de ouro para esse valor, acaba saindo muito mais caro extrair do que reciclar, porque é essa conta que você tem que fazer, né? Hoje a gente consegue ter dados para a gente conseguir fazer todas essas contas e entender verdadeiramente os impactos. E esse ano a gente começou também a fazer um estudo da prata, porque a gente não conseguia dados, a gente queria fazer também todos os dados que a prata acaba realmente sendo, ela tem menos impacto no meio ambiente, mesmo que extraída. E aí a gente também fez, de acordo com dados mundiais, porque a gente não tem dado dentro do Brasil, né, dos impactos, e aí a gente conseguiu também trazer esses impactos. Então, na verdade, a cada 1 quilo de prata que você tira do meio ambiente, você tira 5 toneladas de resíduo. Então, tem um impacto um pouco menor do que o ouro, né? Porque justamente você vai minerar o ouro porque vale mais, né? Então você acaba valendo a pena, porque se fosse esse mesmo número, o do ouro, ninguém ia atrás do ouro. As pessoas vão atrás do ouro, que é mais raro, que é mais difícil, justamente para conseguir ter esses valores e ter esse lucro. Mas é essa relação que a gente tem que entender, né? Até que ponto isso vale a pena, que é isso que bateu muito forte para mim, dessa história de realmente questionar o valor, de questionar o que é importante para cada um de nós. E foi isso que me fez mudar e querer, porque para mim era muito mais fácil eu sair do mercado, trabalhar com alguma outra coisa que eu acreditava, mas no fim, tudo que eu via e tudo que eu via noticiário, aí depois eu via todas séries que eu começava a assistir tinha a ver com isso, então foi muito orgânico e muito forte dentro de mim de poder fazer algo diferente, ainda mais quando você sabe o impacto, né? E eu acho que as pessoas têm que ter noção do impacto de tudo que elas consomem, porque sim, uma pessoa que está consumindo uma joia, ela sim está fomentando toda essa extração, e a gente precisa entender da onde que a gente está comprando
e onde que a gente vai se responsabilizar dentro de tudo isso, né? Porque sim, o índio que está lá sofrendo, acabando com toda a cultura de várias gerações, porque o mercúrio não vai contaminar só a pessoa que está lá viva, ela contamina a próxima geração, ela contamina o bebê que está dentro da barriga. Então, fora toda a destruição ambiental que, né, nitidamente é feita. Qualquer lugar que você entra, hoje tem o Google Earth, você pode colocar, você não precisa nem ir no local, você já olha, você consegue ver exatamente a destruição de tudo que é uma mineração, né? Mas hoje, sim, vai ser muito difícil diminuir tudo isso, mas que as pessoas se responsabilizem depois, né? E cuidar daquela área como realmente é nossa riqueza, né? Não deixa de ser. O Brasil é muito rico. Então, eu acho que a gente tem que manter isso, não é falar, nossa, tem tanta riqueza que não vai acabar, né? A gente está vendo que o mundo está num colapso. E a gente precisa mudar nossas ações e nossos atos para a gente conseguir realmente ter um novo futuro e um futuro para os nossos filhos e para próximas gerações que a gente realmente acredita, né? Para os animais que estão aqui, um pouquinho tudo isso, assim. Eu deixei aqui na tela, né, o endereço do site com o relatório de impacto e transparência, no qual a Maiara trouxe alguns dados aí, para quem quiser consultar, tiver curiosidade. Eu penso, né, Maiara, nesse nosso modelo de produção e consumo, é meio que um balde furado, né? Então, assim, a gente enche de água, tem vários furos nesse balde que vão vazando, e aí a solução que nós temos culturalmente estabelecida hoje é, ao invés de tampar os furos, a gente vai enchendo com mais água. Então, esse balde continua furado, ou seja, a nossa mentalidade de crescimento de produção e consumo como sendo um sinal de crescimento positivo social, econômico, ainda é um vetor, eu diria que ainda é tido como um único vetor, né, essa questão do crescimento, e a gente está percebendo que não é só sobre crescimento, mas sim sobre como a gente gera, ao invés de um crescimento puramente quantitativo, a gente tenha crescimentos em índices qualitativos também, né? Existem outras formas de riqueza que vão além do capital material e financeiro, né? Então a gente está falando muito dessas riquezas naturais, culturais, sociais, vivas, né? E acho que tem uma questão de consciência onde o consumo ele é um meio, né? A gente está no meio, porque antes do consumo tem a extração e a produção, e após o consumo tem o descarte. A gente foi acostumado, por toda a questão de desenvolvimento industrial, né, que se deu também e se estabeleceu nos últimos 200, 300 anos, desde a Revolução Industrial, a olhar muito para o consumo, né? Comodidade, conforto, consumo, status, etc. Mas a gente nunca foi educado a pensar da onde que está vindo e para onde que vai. A gente não foi educado e educadas como consumidores, e a gente também não foi educado e educadas como produtores, como empresários, como pessoas do mundo corporativo, das organizações. Ou seja, a gente tem uma questão muito que é uma questão cultural. Então, quando você fala de eu não vou conseguir com o IBBank ou com outras iniciativas equivalentes que a gente cesse a mineração, porque existe uma demanda também industrial para componentes, para semicondutores, eletrônicos, etc. Existe uma demanda para mercado financeiro, além do segmento de joias, de luxo, de moda, mas eu consigo tampar alguns buracos desse balde. Então, essa é uma mentalidade que é muito importante a gente incorporar. É diferente você fala de sustentabilidade, a gente ainda não tá longe de ser sustentável, né? Então, muito se fala de sustentabilidade como sendo conceitos muito rasos e muito vazios, mas, de fato, toda a nossa atividade, estarmos no mundo como seres humanos, vai gerar um impacto. A questão é que tipo de impacto a gente está gerando. Então,
Essa questão da economia circular, ela é realmente uma grande solução para vários setores, não só para o setor que a gente está falando aqui, mas para Com vários. certeza. E aí eu entro numa pergunta que é com relação a essa percepção, tanto da cadeia produtiva quanto do mercado consumidor. Você que está aí há 3 anos com o IBBank e há mais uma década trabalhando nesse segmento, como que você, Maiara, tem percebido e tem analisado essa tomada de consciência e percepção da cadeia produtiva e do segmento consumidor? As pessoas estão olhando para isso ou elas continuam achando que preço e um bom design basta? Em que nível de maturidade que estamos e o que você acha que a gente está próximo aí de alcançar nos próximos anos? Então, antes até de eu abrir a empresa, eu comecei a entender até que ponto, né? Eu fiz meio que umas pesquisas de mercado, com associações e com grupos que eu participava. Então, eu criei dentro da ABEST, que é a Associação Brasileira dos Estilistas, que tem mais de 20 marcas de acessório, e um canal para a gente começar a conversar sobre dificuldades, impactos, né? E eu comecei a validar essa minha ideia, porque eu falei, gente, será que eu vou ter esse cliente? Né? Então, eu também comecei a questionar isso há 4, 5 anos atrás, até eu realmente desenvolver esse modelo de negócio. E eu acabei, na verdade, entendendo que foi até o reconhecimento e a velocidade de tudo isso foi muito grande. Então, eu acredito que é um mercado crescente, né? Nem todas as pessoas ainda se preocupam realmente com a origem do material ou com a origem de nada que é consumido, mas eu acho que isso é uma questão de educação, de conscientização, por isso eu acho que a gente está aqui também, porque é uma forma das pessoas entenderem realmente que elas fazem parte desse impacto, que elas fazem parte dessa economia, e tudo é muito uma cadeia, tudo é muito circular, né? Todas as pessoas estão conectadas, coisa que eu acho que quando você estava falando, né, dessa parte da indústria, dessa economia, né, de volume e de crescer números, realmente a gente, assim, acaba se perdendo do que é nosso. Somos, né, realmente um conjunto, o mundo é um conjunto. A gente, junto com a natureza, junto com outras pessoas, então, nosso impacto é conjunto. Não adianta eu achar que se eu quiser trabalhar sozinha, eu vou conseguir, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente, em vez de individualizar, a gente trazer tudo isso para fazer em conjunto, porque é uma responsabilidade em conjunto. E o que eu vejo dentro, né, desse setor também é esse crescimento de percepção veio também com a nossa visualização do que estava acontecendo dentro das terras Yanomami. Porque eu acho que na hora que você vê, né, com seus olhos a gravidade de tudo aquilo, torna-se mais real todo aquele impacto. Acho que em qualquer setor. Então, quando descobriram que estava tendo trabalho escravo com os vinhos, você para pensar, fala, gente, alguém produz o vinho que eu estou consumindo. Então, em todos os setores, eu acho que na hora que vem um escândalo, né, que isso foi há 2 anos atrás, o IB já existia. Então, na hora que veio tudo isso, a primeira mudança veio das marcas que estão produzindo, porque elas pararam para pensar e falaram, nossa, eu estou colocando um produto no mercado que eu não tenho a origem, e por mais que ela queira ter a origem, para ela também é muito difícil, porque hoje é a nossa empresa que faz isso no Brasil inteiro, ou, né, no mundo, porque existem muito poucas empresas que fazem o trabalho que a gente faz. Então, é algo que sim, as pessoas estão mudando a percepção, a gente já tem contato até com marcas grandes que gostariam de fazer essa troca, mas existem algumas barreiras para tudo isso, porque principalmente a parte, né, que eu acho que a gente vai conversar já já, são as partes mais de tributação, de impostos que essa economia circular, de reciclagem, enfrentam. Existem algumas bonificações atuais, mas principalmente agora para o lixo,
porque toda a reciclagem acabava sendo uma bitributação. Então, a gente acaba pegando numa barreira que todo reciclado é mais caro do que o extraído, né? E não deveria ser assim. As pessoas não entendem por que um reciclado é mais caro do que um extraído. Então, isso também eu acho que ajuda a demorar um pouco mais toda essa transição para a economia circular, mas as pessoas estão entendendo. As pessoas, você vê, principalmente fora do Brasil, a gente está abrindo uma empresa, um IB, na França, e lá você acaba vendo que, assim, lá não tem a mineração, né, sem ser nas ilhas que eles têm fora da França, e você acaba vendo que em países que não tem mais da onde extrair, eles não têm outra opção. Então, eles realmente só pensam na economia circular, eles valorizam tudo isso de uma outra forma. E eu acho que isso é globalmente, né? Eu acho que vem um pouco depois, porque a gente ainda tem toda essa riqueza, ainda tem toda esse volume de material e de insumo, principalmente no Brasil, até a água e até floresta, tudo isso. Então, a gente acaba demorando um pouco mais, mas eu acho que é um mercado que não tem outro rumo, né? A gente está crescendo muito, acredito eu, nessa conscientização. Existem várias pesquisas que as pessoas realmente estão valorizando e consumindo de marcas que têm essa preocupação. E então eu estou muito feliz e muito favorável, porque essa mudança tem que acontecer, né? Nem se for começando pelas marcas, que as marcas vão passar essa informação para os consumidores finais, porque às vezes da ponta que é o IB até o consumidor final, às vezes é mais difícil a pessoa entender, né? Porque o ouro vai para a joalheria, que a joalheria vai fazer a produção, que ela vai vender uma peça. Então, as pessoas acabam desconectando a cadeia, né? Igual quando você compra um orgânico. Então, na hora que você compra um café, você não para pensar na plantação, se realmente é orgânico, como que é feito tudo aquilo, para você parar para pensar. Então, eu acho por isso que tudo tem que ser feito em conjunto, né? As marcas que realmente trabalham de uma maneira diferente, elas às vezes têm medo de passar essa informação para o mercado. Por quê? Porque ela não está passando 100%, mas é o que eu sempre digo, inclusive para os nossos clientes, assim, nem a gente é sustentável. Então, se você tiver 10% do seu material reciclado, por que não divulgar esses dados? Porque já é um caminho, né? Ninguém consegue ser 100%, nenhuma marca ser 100% regenerativa. Então, eu acho que esse é o caminho, é todo mundo se juntar, é a gente abrir para falar, é a gente questionar, é a gente trocar essas informações entre as marcas, entre os consumidores, entre as indústrias, né? A gente acaba sendo uma matéria-prima. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que conectar e eu não vejo um outro caminho, né? Estando fora do Brasil ou dentro do Brasil, a gente está vendo tudo o que está acontecendo de crise climática, e isso não é uma brincadeira, né? Isso não é uma conversa, acho que uns 5 anos atrás, as pessoas, crise climática, ok, vamos ver, derretimento de geleiras, só que agora já derreteu, né? Uma parte, a gente está vendo inundação, a gente está vendo queimada, a gente está vendo todos os extremos que é interligado, né? Então, eu acho que não tem como a gente querer viver normalmente vendo uma pessoa, essa quantidade de pessoas vivendo nas ruas, essa desigualdade social. Eu acho que toda essa parte ESG, né, que precisa entender e conectar tudo isso, porque só assim a gente realmente vai ter um lugar legal para a gente viver, e não sei se vai ser na nossa geração, mas se a gente não mudar o mindset agora, que veio há mais de 50, 80 anos atrás, né, que é o do consumo, e a gente vê que a nossa geração talvez não vai ver isso, mas se a gente não mudar desde agora, a gente não vai sobreviver, né? Porque a natureza sobrevive, ela se reconstitui, mas o ser humano não. Então, acredito que essa mudança exista e eu sou muito otimista. Ô Mayara, e ainda nessa questão da cadeia de produção e consumo,
Você estava me contando que vocês adotaram alguns mecanismos, alguns com uso de tecnologia e outros com boas práticas de transparência e controle de qualidade, e esses dois mecanismos eles se integram, mas para garantir de quem está comprando os metais do IBBank que não só é um metal de reuso, mas que ele foi positivado, né? O que eu chamo de positivado? Olha, a partir do momento que ele caiu no IBBank, ele tem um rastreio, ele tem um primeiro dono, ele tem aqui um controle de qualidade e pureza. Então, conta um pouquinho sobre essa parte que é dos bastidores, mas que é importante, porque eu conversei com pessoas que falaram, mas a gente já tem metais reciclados, eu já compro, mas eu percebo que tem uma diferença nessa questão do zelo e de todo o arcabouço que vocês criaram também por garantir que essa qualidade é real e ter essa transparência profunda até registrada em blockchain, né? Então conta um pouquinho para a gente aí. A ideia, na verdade, é a gente, porque assim, na parte dos reciclados também existem problemas, né? Você pode comprar de pessoas que roubaram, existem várias ilegalidades, não só na mineração, mas também nessa recompra, né? As coisas não têm nota fiscal. Então, o que que acontece? Na hora que você recompra um produto, a gente tem que garantir que aquilo realmente veio daquela pessoa, com a documentação daquela pessoa, com a foto da peça que ela nos enviou, e a gente vai guardando todos esses dados dessa compra dentro de uma rastreabilidade, que a gente tem um parceiro que é incrível, que chama Kipotec, que depois também, se vocês quiserem, a gente super indica para poder ajudar nessa questão, que é uma forma que a gente consegue entregar para o cliente o rastreio de toda essa cadeia, né? Então, assim, a gente vai guardando todos os dados, porque todo mundo aqui, não sei, tem muita gente leiga no assunto, mas, por exemplo, uma peça que você compra, ela não é necessariamente pura. Então, por exemplo, na hora que você compra um anel, ele fala que é 18 quilates, um ouro 18 quilates, ele é 75% ouro. E hoje também é um outro problema, porque todo ouro que você compra não necessariamente fala que é 18, mas não é 18. Só realmente grandes marcas que conseguem manter esse teor de material, porque o ouro vai sendo reutilizado, sobra um pedacinho de uma peça, você solda de novo, a solda que você utiliza não é de ouro, então você acaba baixando um pouco o teor desse material. Então, para vocês entenderem, a gente faz essas etapas, né, de compra, de certificação que as pessoas realmente estão vendendo para a gente faz o teor de tudo isso, a gente manda para purificação, a gente não tem a purificação interna, e a gente vai colocando todos esses índices de teor, de quantidade, de cliente dentro dessa rastreabilidade, aí a gente fecha todas essas informações com blockchain. Então, o blockchain acaba sendo meio que quase que um cartório, né? Para quem não entende de blockchain, você manda uma informação que ela fica guardada para sempre. Não quer dizer que tudo que tem blockchain é sério, né? Porque você que manda a informação. Então, se você manda uma informação vaga, eu comprei 30 gramas de ouro e foi para o blockchain. Não quer dizer que isso está seguro. Então, a gente manda que essas 30 gramas vieram da pessoa X, o que era a peça, o que era a informação real, o teor daquilo, para depois a gente guardar essa informação no blockchain, né? Que hoje é uma segurança da cadeia, de você ter daqui 30 anos, você pegar esse dado e você continuar tendo esse dado. Então, você acaba eternizando um documento para depois você conseguir ter de novo esse dado. Então, na hora que a gente vende esse metal, ele vai com esse QR Code, com esse link, e você acaba checando realmente da onde que veio. Então, quem vende para a gente acaba assumindo que aquilo é dela. Então, ela assina documento, ela manda, ela permite que a gente use todos esses dados, né, de proteção de dado, para a gente informar o nosso cliente da onde veio. Então, quem vende para a gente, ele está mostrando os dados dele, as fotos das peças, obviamente tem algumas informações, né, que a gente deixa em sigilo,
Você consegue ter essa informação. Então, hoje, por exemplo, várias marcas falam, a gente só trabalha com metal reciclado. A gente, legal, mas é isso, assim, quem comprova, tem alguém certificando isso, então a gente acaba meio que certificando todos esses processos com a nossa tecnologia. Então, a gente acaba também sendo essa certificadora, porque as marcas podem mandar para a gente peças, a gente faz todo esse processo e envia de volta para elas. Então, elas conseguem também usar o IB como uma forma de certificação para dentro da marca e não só a compra e a venda. Mas é isso, são dados mais fechados, né? Mas para uma pessoa ou outra, a gente seria um prazer mostrar, e toda vez que a gente tem um cliente novo ou alguém que gostaria de ter mais informações, a gente passa tudo isso também. Se a gente tem dados históricos e comprovações, por que não usar a tecnologia para tudo isso? Né? É muito difícil você trabalhar em qualquer setor no escuro. Então, na hora que você transmite um dado, você transmite segurança, porque você está comprovando tudo aquilo. Tudo bem que você pode pesquisar, você pode inventar dados, mas é muito mais difícil. Quando você mostra todos esses valores e realmente impacto, você fala, nossa, em vez de eu extrair, eu permiti uma floresta de, sei lá, 34 hectares existir. Então, assim, na hora que você tem tudo isso, é muito legal você entender, né? E esse ano a gente teve a ideia até de mandar para algumas marcas, né, de 10 a 15 marcas, tanto de prata quanto de ouro, que consomem ou que fazem essa troca com a gente, passar os dados próprios de cada uma. Porque é isso, assim, por menor que ela seja, ela está gerando um impacto positivo em vez do negativo, né? E isso é muito legal na hora que você tem essa preocupação, porque a gente só tem cliente que, de alguma forma, pensa diferente e quer ter uma responsabilidade em cima de um produto, e na hora que ela traz tudo isso para dentro da marca dela, e ela tem esses próprios números, é muito legal você entender o bem que você está fazendo, que você poderia estar fazendo o inverso. É muito importante os dados, é muito importante a gente unir com a tecnologia, a gente tem vários projetos ligados à tecnologia agora, porque a gente realmente precisa trazer tudo isso para essa cadeia do ouro, que é o que falta, né? Assim, o ano passado a gente conseguiu transformar, por exemplo, dados que a gente nunca teve nota fiscal eletrônica dentro das mineradoras. Então, até ontem era feito tudo em papel, gente. Assim, você fala, meu Deus, se existe já uma nota fiscal eletrônica, se existe uma forma de comprovação, por que não usar em qualquer setor? Né? Então, a gente quer trazer isso, todas as etapas têm a nota fiscal, a gente paga muito por isso, então é muito interessante as pessoas saberem que realmente um produto reciclado está sendo reutilizado de novo e retributado, para as pessoas entenderem, né? Por que que é mais caro? Porque sim, existe uma tributação e todo mundo desse setor, para ficar legalmente, precisa emitir as notas, né? E isso custa. É o valor que as pessoas têm que questionar também, né? Obviamente, às vezes não é viável comprar só reciclado ou, né, consumir só o orgânico, mas você precisa entender a importância de tudo isso, né? E colocando aos poucos tudo isso dentro dos seus custos e dessa valorização. Mayara, me chegou uma pergunta aqui ainda sobre o tema da tecnologia, e aí eu vou fazer essa pergunta para depois entrar na questão também que a gente tem falado bastante sobre a tributação, incentivo, né? Uhum. E desafios aí nessa seara. A pergunta que me chegou é se vocês, de alguma maneira, estão planejando ou vislumbrando o uso de inteligência artificial nas operações do IBBank, e se sim, se você poderia abrir alguns casos de uso aí que vocês estão vislumbrando, tá? Claro. Eu acho que é inevitável, né? A gente tem que realmente. Inteligência artificial acho que veio para ficar, mas obviamente você tem que, como qualquer tecnologia, você tem que saber usá-la para o bem, né? Porque eu acho que a tecnologia está aí,
vamos utilizá-la. Então, só para vocês entenderem, a gente já fez estudo de mercado, baseado tanto em BI quanto a gente começou uma parte com inteligência de dados também. Então, por exemplo, a gente começou a estimar quanto que existe no mercado de leilões dentro do Brasil. Então, a gente consegue utilizar tanto informações quanto através, né, do AI, esses dados para a gente entender quanto que se gera de reciclagem de pessoas físicas no Brasil hoje. Então, eu acho que é muito importante você alinhar tudo isso com a tecnologia. Então, uns casos, né, assim, de AI que a gente está trabalhando é esse, a gente está desenvolvendo uma plataforma para unificar quem quer comprar com quem quer vender, para a gente aumentar mais a cobertura, porque hoje quem compra em muito volume, ele precisa exportar 100%. Ele não consegue manter esse metal no Brasil por causa da tributação. Então, a gente está usando também dados e inteligência artificial para conseguir fazer todo esse mecanismo, né? E até na rastreabilidade, eu acho que sempre tem dados a mais para a gente melhorar, né? Se a gente pode usar mais dados, por que não? Porque sempre existe um mini buraquinho dentro dessa rastreabilidade. Você fala, nossa, aqui se tivesse essa informação, vai ser mais rico. A gente tem uma área, né, dentro da empresa de tecnologia, justamente que a pessoa entrou para a gente fazer realmente esse estudo de mercado dentro de leilões, para a gente entender o volume que circula só de pessoas físicas no Brasil, e acabamos que não paramos mais, porque você vai integrando, tendo dados, até de marketing, a gente começa a conseguir trabalhar de uma forma mais global também, né? Eu acho que em vários setores a gente consegue utilizar. Eu não sou a expert em tecnologia, mas eu estou estudando muito e a gente consegue crescer e ter muito mais números e ter muito mais eficiência em vários processos. Ou seja, né, a inteligência artificial muito também atrelada à inteligência de dados, né, no segmento de vocês, assim, né? Exato, Ô, Mayara, agora vamos entrar aqui nesse tema que é sobre a questão de escala, de tributação, próximos passos, o que você vislumbra, né? Você comentou comigo aqui nas prévias também, comentou aqui na live, que existe um desafio, porque você tem uma bitributação e a cada vez que esses metais eles retornam à cadeia, eles vão sendo tributados. Ao passo que você até comentou que é mais barato comprar um metal extraído do que comprar um metal da economia circular. E é claro que a gente não pode contar só com a boa vontade ou a boa percepção e a consciência dos consumidores e da cadeia produtiva para falar, puxa, eu vou pagar 30, 40, 50% mais caro aqui nisso, porque ele tem uma rastreabilidade, ele vem de uma economia circular e responsável, etc, etc. O que falta para isso ficar competitivo? Então, eu vou te fazer duas perguntas em uma aqui. Comentamos sobre educação. Então, é essa parte de educação e tomada de consciência? É uma questão de incentivo também do poder público, de regulamentação? E se esse plano de economia circular que está circulando e que foi pré-aprovado também pelo governo no ano passado, isso ajuda a dar um norte para vocês ou falta mesmo incentivo? Precisamos de incentivo. A economia circular ela precisa ter uma tributação diferente. Olha, metal precioso, a gente tem que, no meu caso aqui, tributar como serviço. Então, né, a gente precisa batalhar para fazer esses diálogos, essas aproximações. O que é? Ou o que são essas questões que vão ajudar aí empresas como a sua? Então, realmente, assim, eu acho que é algo importantíssimo, né? Porque a viabilidade de vários negócios depende também do lucro, né? E o ESG não é só de ambiental e social, é da forma econômica também.
né? Então, uma empresa que é muito bacana, ajuda a comunidade, ajuda a reflorestar, mas economicamente ela vai ter que funcionar, porque senão ela não vai existir, né? Então, assim, a gente realmente, quem trabalha, né, com a reciclagem, acaba realmente ficando muito difícil você trabalhar e ter um lucro maior dentro das operações justamente pela tributação. Então, eu vejo que em vários países isso está mudando. Eu acho que o Brasil acabou de sair essa lei no Brasil, que vai ajudar catadores, que eles vão ter uma pequena diminuição de imposto, mas isso precisa correr, né? Eu acho que, por exemplo, só para vocês entenderem em outro setor, então, por exemplo, na hora que a reciclagem, que o alumínio vale mais, as pessoas estão reciclando 99, muitas casas dentro do Brasil, né? Na hora que você vê o papelão, o preço do quilo, do vidro, você vê por que é reciclado menos plástico. Se o governo incentivasse isso de uma outra forma, a reciclagem seria muito maior, né? E eu acho que isso evita vários outros gastos. Então, tem que fazer a conta do outro lado, né? Porque, de alguma forma, eles diminuindo esse imposto, eles não precisam nem fazer e ajudar, né? Porque eu acho que existem várias políticas públicas, várias cidades precisam reciclar, quanto que custa isso, mas é ineficaz, é muito grande uma cidade para uma prefeitura se responsabilizar. Então, tem que ser setorizado, tem que ser dividido esse trabalho. Então, os catadores hoje fazem um trabalho incrível, né? Porque limpam a cidade inteira e realmente quem recicla são essas pessoas, né? Quantos por cento do que vai para a prefeitura é reciclado? Por quê? Tem vários outros problemas. Então, eu acho que a gente precisa entender tudo isso e precisa sim mudar todo esse incentivo, porque, por exemplo, hoje, no setor de ouro, é pior ainda, porque, além de tudo, a gente está num modelo de negócio ainda de colonizador, assim, por quê? Porque tudo tem que ser exportado, por que não essa riqueza ficar dentro do Brasil? Eu não consigo entender, porque é uma política que foi feita há muito tempo atrás, essa política tem que mudar, porque as pessoas precisam evoluir, as pessoas precisam valorizar. Então, assim, todo o material reciclado, às vezes, vai ser vendido como um metal normal, só para ser vendido, porque fora paga-se um preço melhor do que aqui dentro. E as pessoas que reciclam esse metal aqui dentro, ela tem que exportar. Então, chega assim um momento que a empresa não pode mais crescer, ela não pode sair do Simples Nacional, por exemplo. Então, foi isso que, assim, o ano passado inteiro a gente está estruturando um outro tipo de operação para a gente conseguir seguir no mesmo tamanho, porque a minha ideia é manter quanto mais quantidade de ouro no Brasil, melhor para a gente, porque 90% do que é extraído hoje vem de mineração ilegal, que fica no Brasil. Então, se eu ofereço um metal reciclado dentro do Brasil, eu estou, de alguma forma, diminuindo as pessoas que estão comprando sem origem esse material, né? Então, assim, a gente realmente precisa mudar isso para ser mais viável toda essa economia. E isso não é fácil, não é rápido, né? Eu vejo pessoas mais velhas que estão nesse mercado há muito tempo, eles olham para mim e falam, nossa, mas isso nunca vai acontecer. Eu falei, vai acontecer, vai ter que acontecer, as mudanças estão acontecendo. Eu acho que a velocidade de tudo hoje é muito mais rápida, e na hora que a gente mostrar, né, também números favoráveis nesse setor, porque é isso, a economia às vezes só vai movimentar quando as pessoas verem o lucro disso. Infelizmente, é isso que funciona. Então, eu acabo sim, a gente precisa, de alguma forma, a gente vai virar um serviço também para conseguir conectar essas empresas, para mesmo assim as empresas venderem um metal com um valor de 20% mais alto que o mercado. Então, às vezes, isso é um valor muito, muito mais caro, né? Mas é a forma que a gente consegue ver para acontecer agora, para ter esse crescimento e para movimentar, porque enquanto as pessoas não cobrarem, enquanto não existir esse mercado,
não vão mudar as regras. Então, quem quer mudar a regra, que estamos aí na luta em conjunto com, né, várias outras empresas, a gente precisa realmente ficar em cima, marcar reuniões em Banco Central, que é o que a gente também vem tentando fazer, porque a gente precisa realmente virar, provavelmente, um banco mesmo, né? Porque aí você vai ter uma tributação menor, apesar de ter outros custos mais altos, mas a gente tem que ter um volume bem grande de tudo isso. São algumas formas, né, de crescimento e que eu vejo de adaptação de mercado, de mudança, que pode ser que seja muito rápido e pode ser que demore, né? Eu acho que vieram muitas fintechs que estão operando de uma forma legal, mas ainda não oficializadas dentro do Banco Central. Essas são as formas que a gente vê de crescer dentro disso. Então, tem meio que três, né? Tanto a exportação, quanto a parte de virar um serviço, que daí você também consegue crescer de uma outra forma, e essa parte de desenvolvimento de uma fintech, de ser realmente um banco, que é uma DTVM, que aí você vai vender um ativo financeiro e não um produto, né? Que hoje a gente vende como produto, então tem uma tributação como produto. E quando você é um ativo financeiro, a tributação é menor, apesar de ter custos maiores, num volume maior você consegue operar. Então, são mais ou menos os desafios e o futuro da nossa empresa, ou um conjunto com várias outras. Então, esse é o nosso futuro. Mayara, e você estava me contando, né, que o IBBank já existe há 3 anos, né, como a gente bem comentou aqui, e ele não tem fundos de capital, não teve aportes externos, né, ou seja, uma empresa que ela nasceu de uma vontade muito genuína sua e você foi também investindo ali o seu tempo, os seus recursos para criar essa empresa, o que vai muito em linha com a questão de um novo momento também no mercado de capitais, de que você tenha startups que sejam sustentáveis, né? No sentido financeiro, né? Uma empresa que ela tem uma operação madura, que ela se pague, que ela seja próspera, mesmo que ela não tenha um crescimento exponencial, e como você disse, tem algumas alavancas de crescimento que passam por regulação, passam por modelo operacional, mas que é uma empresa que está ali pronta para crescer de forma sustentável também. Então, eu acho isso muito bacana. Eu, particularmente, tenho uma trajetória empreendedora também muito parecida nessa linha de financiamento e de ser empresa independente, então eu me reconheço muito quando eu conheço pessoas que também estão nessa trajetória. É muito bonito ver que tem muito trabalho, tem muito suor envolvido, muitas horas, muitas conversas, muitos diálogos, muitas mudanças de rota. Isso é muito bacana também, né? Então... e contra um pouco da correnteza, né? Então, eu acho que, assim, além dos desafios, né? Acho que em vários setores, além de empreender, você está indo contra a maré. Mas o que eu acho que é muito reconhecedor, você vê tantos números e você vê tanto progresso, assim, eu fico, a gente faz geralmente em janeiro esses nossos resultados, é isso que move, né? Óbvio que a gente está tendo um reconhecimento super legal, a gente está tendo lucro, a gente segue crescendo, a gente duplicou no primeiro ano, duplicou no segundo ano, isso com capital próprio também, né? Então, assim, é muito reconhecedor tudo isso, mas você vê que, assim, às vezes muitas empresas faltam muitas oportunidades no Brasil, né? E eu acho que a gente também está num momento que agora ainda vai seguir, mas assim, existiu-se, uns 5 anos atrás, um investimento grande, né, de pessoas, empresas em startups, e a gente começou uma queda maior, muito brusca, justamente porque, né, a gente está com juros altos e as pessoas não precisam investir, né, tanto em empresas mais para diversificar esse modelo. As pessoas, economicamente falando, é mais seguro investir em coisas mais normais, né, em
tesouros, principalmente do governo, e coisas mais simples, né? Esses CDIs, CDBs, que são muito, que já tem esse valor pré-feito, né? Então, eu acho que esse setor acabou sendo um pouco prejudicado de investimento, porque no começo eu achei super válido ter investidor, e até uma pessoa, às vezes, que entenda mais de trade, porque eu acabo sendo um trader, né, de banco, que você compra e vende metal. Acabei estudando muito mais por isso, e agora, como eu também já havia te dito, assim, as piores dificuldades a gente já superou, mas quantas empresas, às vezes, por falta, né, de investimento, não conseguem seguir? Então, e é um mercado muito promissor. Se você vai ver, né, o ouro, queira ou não, você não está investindo num tecido que daqui a um ano ele se decompõe. Você está investindo num estoque, às vezes, do ouro, né? E quanto que o ouro subiu esse último ano? Então, eu acho que as pessoas ainda estão muito fechadas para vários tipos de investimento. Eu acho que, né, já existiram outras oportunidades para a gente ser investida, mas realmente é interessante você ser investido por alguém que realmente colabore com todas essas diretrizes, né, da empresa, e que realmente queiram a mesma coisa que a gente, né? Porque eu acho que colaborar tá dentro de mim. Eu acho que só falta realmente chegar pessoas certas, ou às vezes o certo é a gente continuar sozinho, não sei, mas eu abro isso, né, para vocês, e para, eu acho que agora é muito mais tranquilo dizer, nossa, já foi, né? A tempestade já foi, a gente já está realmente com números e com um segmento que é sempre lucrativo. Por mais que seja um lucro menor, a gente tem um modelo de negócio que não precisa. A gente vai se pagando desde o segundo mês de empresa. Então, óbvio, né? A gente tem custos super reduzidos, a gente usa muito da tecnologia, então a gente tem poucas pessoas envolvidas, mas pessoas muito boas. Estamos bem servidos de tudo isso. Não, muito bacana. E fica o recado aí para quem trabalha no mercado financeiro, mercado de capitais, venture capital, quiserem conhecer esse case maravilhoso do IBBank, mas já sinalizando que tem que ter um alinhamento e que a empresa tem uma sustentabilidade, né? Não é aqueles, vou falar a linguagem startupeira, né? Não são aqueles founders que vão ali fazer um pitch para captar dinheiro e para ter uma tese exponencial que na planilha funciona super bem, né? Então acho que é muito bacana ver esse modelo mental também numa contracultura do mundo das startups, das fintechs, de que, olha, eu tenho escala, tenho oportunidade de mercado, mas vamos fazendo as coisas passo a passo e gerando esse crescimento qualitativo e não só quantitativo, né? Gerando as métricas que também são qualitativas, o quanto eu evitei, o quanto eu preservei, pessoas impactadas, isso é muito bacana. Mayara, eu queria te agradecer, a gente passou um chorinho aqui, alguns minutos, mas a gente poderia ficar aqui mais 1, 2 horas com certeza. Com certeza. Queria agradecer demais por esse bate-papo, que seja o primeiro de muitos que a gente ainda possa fazer aqui na nossa plataforma. Com certeza. E esse material vai ficar gravado, ele entra no nosso podcast Raízes da Inovação, segunda temporada, vai para o YouTube, vai para o Spotify, vão ter cortes nas nossas redes sociais. Para quem quiser continuar essa conversa, para quem quiser participar da comunidade Innovation Roots, que tem como vocação trazer essa questão da liderança consciente, negócios regenerativos, para um contato diário, para um contato que é fora da bolha, né? A gente tenta fazer o diálogo desse mundo da sustentabilidade e regeneração com o mundo corporativo através da geração de conhecimento, de awareness, de conteúdos que são palatáveis, que são acessíveis também, e que são profundos, claro, né? Não são palatáveis e acessíveis de forma superficial, mas que são conversas ricas, profundas, baseado muito no diálogo, em conhecer pessoas como a Mayara, que a gente trouxe aqui. Então, queria agradecer também a todos e todas que estiveram com a gente e que estarão com a gente também, acessando esse conteúdo aí ao longo dos dias, meses e etc. Tá? Mayara, muito obrigado.
Obrigada Valeu. a você pelo esse canal maravilhoso, por dar essa voz, né? Eu acho que para a gente, para um setor novo, é muito importante para a gente poder trocar e poder esclarecer algumas coisas também. Muito obrigada, e fica aqui nosso convite de que vocês quiserem saber um pouco mais do IB, saber mais sobre impactos, e se a gente não souber também a gente estuda, e obrigada por tudo. Valeu, pessoal.